10, a partir do versículo 1. Tá bem? Diz assim: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçam. Nem adoremos ídolos como alguns deles adoram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Agora eu quero pedir para que passe para o versículo 13. Então eu vou lendo. As tentações de sua vida não são diferentes daquela que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém. Primeiro eu quero falar rapidamente, bem rapidamente mesmo, sobre o livro de Coríntios, que foi um livro escrito por Paulo, né, entre 55 e 56 depois de Cristo. E o tema principal que ele escreve esta carta à igreja de Corinto é problemas da igreja e suas soluções. E como eu falei, eu não quero me aprofundar muito na questão, introduzindo sobre a questão do livro de Coríntios, porque eu quero falar sobre algo que Paulo fala aqui, que inclusive é o título do capítulo 10, que é Lições da Idolatria de Israel. E o que eu posso falar é que neste capítulo 10, Paulo está relembrando ao povo de Corinto que estava praticando pecados dentro da igreja, a qual eles eram considerados graves, né? Não tem pecado que não seja grave, mas enfim, que eram considerados graves e eles não estavam se arrependendo por isso. Então Paulo vem lembrá-los sobre o que aconteceu com Israel, porque nós sabemos, né, de quando Moisés resgatou o povo de Israel do Egito e das coisas que aconteceram com este povo. Então ele estava relembrando aos coríntios, que o que era pecado continuava sendo pecado. Mas como eu falei, eu quero introduzir mais sobre a questão da idolatria, porque estudando mais sobre a idolatria, eu pude perceber que a idolatria é a fonte de todos os pecados. E o que é idolatria? Idolatria, no sentido literal, é adoração a outros deuses, né, imagens, esculturas e tal. Mas a Bíblia ainda amplia esse sentido do que é idolatria. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Tudo aquilo que faz com que você tire o Senhor do centro e comece a ser devoto àquilo. Como assim devoto àquilo? As características da idolatria são substituição, dependência e desvio de culto. Então, quando a gente substitui Deus no nosso coração, é quando a gente confia, ama ou servimos algo mais que a Deus. A dependência é quando algo se torna a fonte de segurança, identidade e sentido do nosso coração. E o desvio de culto é, como o pastor falou no discipulado, nós somos seres feitos para adorar a Deus. O nosso espírito clama Abba Pai o tempo inteiro. Então, se não adoramos a Deus, adoramos certamente alguma coisa. Como Jesus fala, não tem como servir a Deus e servir a Mamão. Então, a idolatria também é desvio de culto, ou seja, de uma certa forma, acaba sendo fonte de todos os pecados, exatamente pelo fato de que, à medida que não conseguimos renunciar a alguma coisa, pela presença de Deus, pelo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas, aquilo se torna um trono no nosso coração, e então Deus não está reinando mais. E a idolatria, ela também é chamada de adultério espiritual. Em Jeremias 3, Israel é denunciado como a esposa adúltera e a esposa infiel que trocou Deus por seus ídolos. E em Oséias 2, mostra como a esposa adúltera se enfeita para o amante, que no caso é Baal, e esquece do verdadeiro esposo, que é Deus. Deixa eu beber mais um pouco d'água. Dê glória a Deus aí. E nos dias de hoje, existe ainda idolatria a imagens, mas à medida que o pecado vai avançando, a idolatria não se resume somente a imagens. A idolatria hoje também pode ser o seu trabalho, pode ser os seus estudos, pode ser um relacionamento, pode ser a sua família. E muitas das vezes a gente acaba passando desapercebido sobre isso, porque às vezes a gente relaciona a idolatria somente com a adoração a imagens. Mas à medida que a gente começa a reconhecer também
o que pode tirar Deus do nosso coração como algo que é realmente idolatria, à medida que a gente vai observando o nosso coração, a gente pode ver que nós também acabamos por muitas das vezes nos tornando idólatras. E eu creio que aqui muitos conhecem a história do povo quando estava preso no Egito. E conhecendo a história, a gente se revolta, né? Eu quero fazer um breve trilho sobre como o povo se tornou escravo no Egito. Primeiramente, de forma bem breve, né, porque a história é longa, José do Egito, ele é vendido pelos seus irmãos, e aí, depois de um tempo, vem um tempo de seca. A sua família vai para o Egito, porque era onde a terra estava próspera para isso, né, para que eles pudessem ter alimento. E ali o povo de Israel começa a prosperar muito. Só que depois de um bom tempo também, um faraó que não conhecia a história de José, ele vê o crescimento do povo de Israel, e então ele se revolta com aquilo e pede para que mate os meninos que eram recém-nascidos. Só que Deus levanta Moisés neste meio tempo, e aí Moisés é poupado, e tempos depois ele é enviado para resgatar o povo do Egito. Nisso, o povo ele é resgatado do Egito e recebe a promessa de ser levado para a terra prometida. E olhando a história, porque eu creio que todo mundo aqui meio que sabe de qual é essa história, né? A gente fica revoltado ao ver a ingratidão e o coração idólatra que aquele povo tinha. Mas muitas das vezes nós somos assim também. E eu quero fazer uma analogia para que você entenda melhor. Nós, quando não conhecíamos a Deus, éramos como esse povo no Egito. Estávamos sendo escravos do pecado e do inimigo. Mas, à medida que Cristo veio, se entregou na cruz e nos trouxe libertação, nós somos como o povo agora no deserto. Estamos sendo preparados para chegar à terra prometida, e essa terra prometida é o céu. E Jesus é aquele que está nos encaminhando para esta terra. Só que muitas das vezes nós nos tornamos exatamente como este povo. E para isso eu quero usar outra base de texto, que é um texto muito conhecido, né? Que é uma das histórias mais famosas do povo de Israel, que é quando eles constroem o bezerro de ouro, que se encontra em Deuteronômio 9:12. Se não der para colocar aqui, eu vou lendo para ser mais rápido. Então o Senhor me disse: levante-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram metal e fizeram um ídolo para si. Versículo 13 diz: o Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora o versículo 15 diz: então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as 2 tábuas de pedras gravadas com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Tinham derretido metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro, como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Aqui já havia acontecido a construção do bezerro de ouro. Isso aconteceu em Êxodo 32. Só que aqui Moisés estava orientando ao povo e relembrando a eles que o pecado da idolatria continuava sendo um pecado desprezível aos olhos do Senhor. E então ele está orientando aqui ao povo para não deixarem o Senhor de lado novamente. Então, nessa ocasião que Moisés está citando aqui, é quando ele sai, né, por 40 dias e 40 noites para receber os 10 mandamentos do Senhor. Ele se consagra, se jejuma, e o Senhor está ali dando a ele as instruções para o seu povo. É quando o povo, ao não ver Moisés há muito tempo descer dali, eles começam a se desesperar. Eles começam a dizer qual seria o Deus que iria guiá-los, porque Moisés não descia do monte. Então eles começaram a ficar desesperados. Foi aí que eles foram até Arão. E aí eles falam: Moisés não desce, aquele homem que nos trouxe para cá, ele não desce. Quem vai nos guiar agora? E aí Arão pede para que eles tragam suas joias, suas coisas assim, para poder queimar. E ele mesmo produz o bezerro de ouro e começa a atribuir a glória do que foi feito por Deus ao bezerro. E aí, uma coisa interessante é que a Bíblia em nenhum momento diz que enquanto Moisés estava no monte, Deus parou de prover o que ele provia, que era o alimento, a vestimenta, era a nuvem de fogo. Em nenhum momento o Senhor parou de prover aquilo
provia enquanto Moisés estava embaixo. Então o problema do povo não era com Deus, porque Deus estava ali o tempo todo. Eles estavam confiando e depositando a sua confiança em Moisés. E muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes nós, mesmo Deus estando no meio do nosso ambiente, controlando todas as coisas, provendo todas as coisas, nós lançamos as nossas dificuldades, lançamos a nossa confiança em Moisés. Muitas das vezes criamos um trono no nosso coração sem ao menos perceber. E quem pode ser o Moisés da nossa vida? Eu vou contar uma história que foi quando o Senhor me trouxe essa palavra. Na verdade, uma história não. Vou contar um breve testemunho do que aconteceu comigo esse ano. Que eu criei 3 altares de idolatria no meu coração. E falar isso talvez para algumas pessoas seja muito chocante. Mas eu falo porque o Senhor me libertou e eu quero que outras pessoas sejam libertas também. O primeiro altar de idolatria que eu construí no meu coração foi para os meus estudos. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, que sempre me dediquei muito, gente, a estudar. Eu nunca fiquei de recuperação, nunca fui de tirar nota baixa, nem nada do tipo. E quando eu vim para Portugal, o sistema é totalmente diferente. Quando eu cheguei, faltava 4 meses para finalizar as aulas e eu comecei a estudar desesperadamente para mim conseguir passar. Mas eu não consegui, e aquilo me frustrou. Então, quando eu começou novamente o ano, eu até conversei com o pastor e com a pastora, que era algo que me deixava muito triste, que entristecia muito meu coração. E aí, nisso, eu comecei a me dedicar muito aos meus estudos. Gente, eu gastei em uma matéria só para matemática, eu gastei em torno de 8 cadernos. Eu estudei muito. Eu acho que eu fiz mais de 3.000 questões. E a Beth ali sabe, eu acho que eu fiz muito mais de 3.000 questões. Eu estudei muito mesmo. Só que nisso de estudar muito mesmo, eu comecei a deixar minha vida com Deus de forma relaxada. Eu conseguia terminar praticamente um caderno em 2 meses, mas eu não conseguia ler um capítulo inteiro da Bíblia. Eu conseguia me dedicar, passar horas até a vista começar a tremer, estudando, me lançando ali, mas eu não conseguia orar por muito tempo. E aí foi aí que o Senhor começou a me apertar. E eu comecei a perceber que eu não ia conseguir passar. Eu falei, meu Deus, eu estou me matando de estudar e eu não estou conseguindo nota. Como é que eu vou passar? Meu Deus, eu me sentia muito burra, gente, porque eu estudava o dia inteiro e eu não conseguia nota. Foi aí que o Senhor me despertou e me mostrou que não adiantava nada eu querer construir qualquer coisa sem Ele. Porque mesmo que eu conseguisse passar de ano, conseguisse entrar na vaga de faculdade e eu não tivesse Ele, é como se eu não tivesse nada. Então Ele começou a me apertar muito e foi aí que eu reconheci, eu falei, Senhor, é verdade, me perdoe. Eu tirei o Senhor como prioridade do meu coração e construí um altar para os meus estudos. Eu construí um altar para aquilo que me parecia que era bom para mim. E o Senhor disse assim para mim, Thalita, se eu quiser eu faço você passar sem nota. E foi isso que Ele fez comigo, gente. Eu não tinha nem nota para finalizar o secundário, Ele me fez passar, mas Ele só me fez passar porque eu reconheci o meu erro e comecei a me lançar em Cristo. Só que muitas das vezes você passa assim, Thalita, isso foi o suficiente para você quebrar todos os altares de idolatria no seu coração? Não, eu criei mais um altar no meu coração, mesmo depois de Deus ter me corrigido. E às vezes nós somos assim, por que a gente julga tanto este povo? Se em determinadas situações nós construímos altares no nosso coração da mesma maneira. E eu criei mais um altar no meu coração, que eu acho que é o altar que muitas pessoas têm em seus corações e não percebem, que é o altar para as redes sociais e para o meu celular. Aí entrou o período das férias, eu fiquei, meu Deus, graças a Deus estou livre, passei, glória a Deus. E aí, beleza, comecei a ter muito tempo livre, né? Não precisava mais ficar me preocupando com estudar. Eu falei, Jesus, glória a Deus, não aguento mais. Até sonhava a gente fazendo cálculo, acordava falando de cálculo. E graças a Deus eu consegui passar. Mas aí eu criei mais um altar de idolatria no meu coração. E esse altar foi para o meu celular. Eu passava horas e horas mexendo nas redes sociais. E depois de um tempo que eu ia perceber que já tinha acabado o dia e eu não tinha lido a Bíblia ainda. Ou então quando eu ia ler a Bíblia, eu lia a Bíblia bem rápido assim, para eu ter que dormir logo, porque eu estava com sono. Mas eu tinha um dia todo para me dedicar a Deus, só que eu não tive o quê? Prioridade. E aí que mora o perigo da idolatria, porque à medida que não vamos dando prioridade a Deus, aquilo vai se tornando um altar no nosso coração e a gente vai depositando a nossa confiança no Moisés e não em Deus. E Deus não me deixou em nenhum momento que eu estava passando por esse período de um coração idólatra. Muito pelo contrário, Ele estava ali provando o tempo inteiro, mas eu estava focada com a minha confiança, com a minha prioridade em Moisés. E o Moisés aqui é metaforicamente, obviamente, né? Que era as minhas prioridades, aquilo que era bom para mim, aquilo que eu queria para mim.
achando pouco, eu criei mais um altar no meu coração. Misericórdia, Jesus, me ajuda. E esse é o mais difícil, porque foi pro meu relacionamento, gente, o amor, né? A gente fica apaixonado assim, é difícil. E aí, muitas pessoas, inclusive eu já vi muitos relatos sobre isso, que muitas pessoas acham que o maior perigo do relacionamento é a imoralidade sexual, mas eu quero te alertar hoje que não é isso. O maior perigo do relacionamento é quando você começa a tirar Deus do centro do seu coração. E é por isso que eu digo que a idolatria é fonte de todas as coisas, porque à medida que a gente vai tirando Deus do centro do nosso coração, aquilo vai abrindo portas para outros pecados. Então, eu começava a conversar muito com Miguel, mas esquecia de conversar com Deus. Ou então, só buscava a Deus quando a gente ia buscar junto. Só que não pode ser assim. Eu não posso depender da minha vida espiritual com Ele. Eu não posso só orar quando eu vou orar com Ele. Eu não posso ler só a Bíblia quando eu vou ler com Ele. Então, eu comecei a fazer só isso. Eu só lembrava de ler a Bíblia quando a gente ia orar junto. Sendo que, no secreto, você tem que ter sua vida individual com Deus. Óbvio, no relacionamento, você tem que buscar junto. É muito importante. Mas se você não buscar sozinho também, aquilo não vai ser combustível suficiente para que você se mantenha de pé. Foi aí que Deus me despertou novamente. Falei, Senhor, Jesus, me ajuda. E o que é que eu faço? E o que me alegra muito é que, como eu li no versículo 13, quando Paulo fala que o Senhor não permite que a gente passe por tentações que a gente não consegue vencer e que Ele nos dá a solução para isso, é porque aconteceu exatamente isso comigo. Então, à medida, né, que eu fui vendo o que o meu coração estava se tornando, como eu fui percebendo que eu estava verdadeiramente com um coração idólatra, através das consequências da idolatria, que são o ato da desobediência que gera a ira divina, o afastamento de Deus e pode levar à destruição e à perda de salvação. E é por isso que eu quero bater mais uma vez na tecla o porquê eu acredito que a idolatria é a fonte de todos os pecados. Porque quando a gente vai tirando Deus de prioridade do nosso coração ele sempre clama por algo. Então, se a gente não vai preenchendo, muitas pessoas dizem, né? O seu coração tem um vazio do tamanho de Deus. Então, se você não preenche esse vazio com a presença do Senhor, outras coisas vão preenchendo as coisas do mundo. Mesmo que aquilo não seja suficiente para matar aquele vazio, aquilo dali vai ocupando o espaço. Então, muitas pessoas vão sendo levadas à destruição e à perca da salvação exatamente por isso, porque não se arrependem. E a Bíblia toda, ela fala sobre a idolatria, né? Deus já chamou várias vezes a atenção do povo por conta da idolatria, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Saca sobre a idolatria a ídolos, mas de uma certa forma, se eu tenho algo na minha vida que eu não consigo renunciar por amor a Cristo, aquilo é um trono no meu coração, porque quem tem que reinar em mim é as vontades de Deus e não as minhas vontades. Então, à medida que vamos dando prioridade àquilo que satisfaz a nossa carne e deixando de lado aquilo que verdadeiramente edifica o nosso espírito, aquilo se torna um trono em nós. E eu fiquei me perguntando, Deus, então, o que o Senhor requer de nós? O que o Senhor requer de nós, porque mesmo tendo um coração idólatra e corrupto, o Senhor, Ele pede somente uma coisa. Não precisa colocar aqui, que eu vou ler aqui rapidinho, é só 2 versículos, que se encontram em Deuteronômio 10:12, que diz assim: Agora, Israel, que o Senhor, seu Deus, requer de você, somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Então, o Senhor é um Deus tão amoroso, porque em várias religiões a gente pode ver que há pessoas que precisam fazer diversos sacrifícios muito difíceis para que elas possam estarem reconciliados com aquilo que servem. E Deus não, Deus só pede que a gente ame a Ele. Por que Deus pede para que a gente ame a Ele? Porque à medida que a gente ama verdadeiramente a Deus, a gente cria no nosso coração um temor. E esse temor não permite com que a gente compactue com aquilo que é pecado. Não permite com que a gente compactue com aquilo que desagrada a Deus. Então é por isso que Deus pede para que a gente ame a Ele. Porque à medida que vamos amando a Deus, o Espírito Santo vai trabalhando nos nossos corações e vai transparecendo a essência de Deus em nós. Então é por isso que Paulo fala no versículo 13 que não há nada que possamos enfrentar que Deus não nos dá uma saída, porque amar a Deus é a fonte para vencer todos os pecados. Se a idolatria é a fonte de todos os pecados, amar a Deus é a fonte da libertação para todos os pecados, porque se você ama a Deus verdadeiramente, você se afasta do pecado. Isso é o que a palavra diz. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção e foi quando Deus começou a ministrar sobre o meu coração, sobre a questão da idolatria.
Primeiro, na verdade, Deus falou comigo através de uma música que se chama Ezequiel 47. Inclusive, recomendo que vocês escutem. É uma música muito bonita. Mas, e aí, quando eu estava lendo, aqui o versículo 10, no capítulo 4, diz assim: todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então eu me indaguei, Senhor, porque essas pessoas pereceram no meio do caminho, porque tantos morreram, mesmo tendo a promessa de salvação, mesmo tendo sido resgatados, mesmo tendo sido orientados, mesmo tendo recebido de ti todas as coisas que precisavam para sobreviver no deserto. E aí foi quando o Senhor conseguiu me fazer relacionar a palavra de Ezequiel 47 com isso aqui. A visão de Ezequiel 47 é que um homem vai até ele, né, um anjo provavelmente, não diz especificamente, mas ele encontra um rio que sai do trono do pai e vai seguindo. E ele vai seguindo esse rio. E este homem chama ele para ele ir andando sobre essas águas. E primeiro mede 500 metros, que é nos tornozelos, depois 500 metros nos joelhos, depois 500 metros na cintura, até que ele esteja totalmente submerso e só consiga atravessar o rio nadando. E muitos não se mantêm em Cristo e se desviam porque não se aprofundam nas águas de Cristo. Como é que Paulo fala? Todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, alguns aceitam o Senhor e permanecem no raso. Outros caminham um pouco mais e aí a água da sua vida espiritual está num nível intermediário. Já viveu algumas coisas com Cristo, mas nada de extraordinário. Nenhuma transformação muito drástica. Alguns, por outro lado, estão com as águas na cintura. Já viveram muitas coisas com Cristo, mas precisam de uma coisa: o desejo de se aprofundar mais, de estar mergulhado em Cristo. Porque somente assim nós conseguiríamos chegar ao céu. Então Israel no deserto experimentou da mesma fonte, mas não se aprofundou. Por isso muitos caíram. Na visão de Ezequiel mostra que a verdadeira vida vem quando mergulhamos no rio da presença, permitindo que a água nos conduza e nos transforme. Não basta provar de Cristo de forma superficial. Nós precisamos nos aprofundar na vida do Espírito, até sermos totalmente envolvidos pelo rio de Deus. Só assim a água viva não apenas mata a nossa sede momentânea, mas ela gera perseverança, cura e frutos constantes. Então, à medida que a gente vai se aprofundando em Cristo, não tem como o pecado reinar em nós. Muitas pessoas pensam assim: meu Deus, como é que eu vou conseguir me manter firme até a volta de Cristo, se é tão difícil? O mundo nos oferece tantos pratos. É se aprofundando na presença do Senhor que você vai vencer a idolatria e todos os seus pecados. É se aprofundando no Senhor, buscando mais a sua face, que você vai conseguir vencer. Porque não tem como você chegar na terra prometida se você beber da água, mas não procurar se aprofundar mais nela. Não se contente em só vir para a igreja, não se contente às vezes tirar 10 minutos de oração, não se lance mais, porque Deus, Ele pode fazer coisas grandes. O Senhor tem grandes coisas para fazer sobre as nossas vidas, mas é necessário que a gente se aprofunde, é necessário que a gente mergulhe na presença do Senhor, porque não tem como o Senhor se revelar a você se você não procurá-lo, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Então, como você quer conhecer mais de Cristo se você não busca mais dele? Como você quer se aprofundar mais na presença do Senhor, ter novas experiências, se você não se esforça para fazer mais para Cristo? Como eu acho que já falou aqui na igreja, né? Para você viver o extraordinário, você tem que entregar o extraordinário. Não sei se foi aqui ou se foi em outro lugar que eu escutei, mas muitas das vezes, para a gente viver o extraordinário de Cristo, a gente tem que entregar muito mais do que o mínimo. Ainda mais vivendo num tempo em que as coisas estão cada vez mais se apertando para que a gente se desvie da presença do Senhor. Mas eu te garanto, porque a palavra de Deus diz que aquele que beber da água de Cristo jamais terá sede. Então, se jamais teremos sede, é necessário que a gente venha estar se aprofundando, porque Deus, Ele já nos deu tudo que a gente precisa para chegar até o céu. Ele entregou Jesus na cruz para que a gente pudesse ter acesso. E uma coisa que Deus falou comigo em oração, que eu fiquei regozijada, e que todas as minhas orações agora eu uso, tem até que mudar, né, para não ficar falando, repetindo a mesma coisa. Mas uma coisa que Deus falou comigo em oração, e que eu falei: meu Deus, isso aqui foi muito do céu, é que
As mãos de Jesus foram pregadas na cruz para que você pudesse escolher o que você queria fazer com as suas. Os pés de Jesus foram pregados na cruz para que você pudesse escolher o caminho que você quer seguir. E Jesus carregou uma coroa de espinhos para que você possa carregar a coroa da salvação. Essa promessa já foi dada a você aqui. O povo já tinha recebido, em Deuteronômio 9, o povo já tinha recebido a promessa de entrar na terra prometida há muito tempo. Mas porque eles não entraram na terra prometida, porque eles não tomaram verdadeiramente posse daquilo que Deus tinha ordenado para eles. Muitos ficaram com medo dos Enaquins, muitos duvidaram do que Deus podia fazer. Mas se você perseverar de verdade em Cristo e tomar posse daquilo que o Senhor já se entregou, você não precisa ter medo de quando Jesus voltar e você não subir, porque você sabe que você está fazendo a sua parte e se entregando ao Senhor, mergulhando. E à medida que nós mergulhamos em Cristo, nós vamos produzir frutos para o reino do Senhor. Porque não tem como você se aprofundar em Cristo e você ser aquela pessoa vazia, oca, que alguém vai chegar para você, vai pedir uma palavra, um conselho e vai saber, vai saber que vai ter uma palavra. Essa semana eu passei por 2 situações que 2 pessoas vieram pedir conselhos para mim. E uma dessas pessoas veio pedir um conselho para mim sobre o rumo que ela teria na vida dela. E uma coisa muito importante, meu Deus, você veio perguntar para mim o que é que você tem que fazer da sua vida. Não é você que decide, mas ela falou para mim que eu sou uma pessoa que ela tinha certeza que carregava a Deus e que se ela conversasse comigo, os pensamentos dela iriam clarear e iriam fazer mais sentido ou não. Então isso muito me alegra, porque as pessoas que olham para mim conseguem reconhecer Cristo. E o mesmo tem que acontecer com todos nós. Todas as pessoas que olharem para nós precisam reconhecer Cristo e saber que se vierem até nós, teremos um fruto de Cristo para poder entregar. Mas isso só é possível se verdadeiramente nos aprofundarmos no Senhor. Porque se há tempo atrás, quando eu não conseguia entender nada da Bíblia, eu pegava a Bíblia, gente, não entendia nada, eu só copiava os versículos todos. E se eu entendia um versículo, eu botava assim 2 linhas escritas do que eu entendia do versículo. Se eu permanecesse naquele nível, se eu não continuasse buscando ao Senhor, me dedicando mais em oração, eu jamais estaria aqui hoje na frente ministrando. Então é necessário que a gente se aprofunde no Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para revelar a nós. E eu quero agradecer a minha oportunidade.